Olá, violinistas! Olá, papais e mamães de violinistas! Nesse vídeo eu queria falar um pouquinho sobre a filosofia Suzuki, os pontos principais, né? Que é a metodologia que a gente utiliza aqui para ensinar um instrumento. E às vezes na correria do dia a dia a gente não tem tempo de conversar a fundo sobre isso, então algumas coisas ficam fora de contexto se a gente não entende o porquê. Então eu tentar ser o mais breve possível para não ser cansativa e tentar dar um panorama geral do que é a filosofia e a metodologia Suzuki. Bom, a filosofia Suzuki, ela é baseada em como a gente aprende a falar. Ela também é conhecida como método da língua materna, ou seja, como uma criança aprende a falar. Qualquer criança em qualquer país aprende a falar o seu idioma. Se a criança nasce no Japão, desde novinha ela vai aprender a falar japonês. Se a criança nasce no Brasil, ela vai aprender a falar português. Qualquer criança saudável não tem nenhuma dificuldade. É uma coisa extremamente natural. E aí o Suzuki começou a observar isso, né? Ele ficou abismado, como crianças tão pequenas falam o idioma, e passou isso para o instrumento, começou a observar e passou isso para o ensino do violino. Então, por exemplo, nenhuma criança no planeta aprende a ler antes de aprender a falar, isso é fato. Então, na música também. Quando a gente faz o inverso, a gente vai pelo caminho mais difícil, né? O mais natural é o quê? Ouvir e repetir. Simples assim. Escutar e repetir. É assim que a criança aprende a falar, né? Quando ela é bem novinha, pequenininha, todo mundo fica estimulando muito, né? O pai fala, a mãe fala, a avó fala, até que a criança fala a primeira palavra. Aí é uma festa. E esse é o processo mais natural que existe e que pode e deve ser aplicado para o ensino do instrumento. É o mais eficiente, né? Suzuki acreditava também que toda criança é capaz. Toda criança é capaz de aprender a tocar um instrumento. Isso é fato. Assim como toda criança aprende a falar o seu idioma. Toda criança é capaz, desde que ela seja submetida a uma metodologia eficiente, né? E a um ambiente favorável e a uma série de fatores que auxiliam nesse desenvolvimento. O ambiente é muito importante. O ambiente propicia o crescimento. É muito importante que o violino esteja inserido no ambiente da criança, no dia a dia. Tem que ouvir violino, tem que ver vídeo de violino, tem que falar de violino, né? O violino tem que ser importante para os pais também. Quando a criança vê que o pai está interessado, que ele está empolgado, que aquilo é importante para ele, a criança ela se estimula muito mais, né? Porque tudo que o filho quer é buscar a aprovação dos pais, né? Então, quando o violino é uma coisa que os pais estão interessados e demonstram esse interesse, a criança já fica mais animada. O ambiente é muito importante. É como se eu tivesse uma plantinha lá na minha casa, é uma planta de sol. Ela precisa tomar sol todos os dias. E aí eu pego essa plantinha e coloco no cômodo mais escuro que tem lá. Não bate sol em nenhum momento do dia. O que vai acontecer? É muito provável que essa plantinha ela não vai viver, ela não vai sobreviver. E aí eu vou falar, nossa, que plantinha incompetente, não serve nem para ser uma planta, não sobreviveu. Não, a culpa não é dela. A culpa é que ela não estava num ambiente apropriado, que era propício para o desenvolvimento dela. Se ela precisa de sol, ela teria que estar tomando sol. Água, ou muita água, pouca água, a gente tem que saber dosar, né? O ambiente propicia o crescimento. Então a criança, quando ela está inserida num ambiente favorável ao desenvolvimento dela, ela vai até o limite da sua capacidade. A gente, às vezes, Suzuki acreditava muito nisso, que as crianças são capazes, e muito, não de tocar assim, ai que bonitinho, mas de tocar com excelência, de tocar como deve ser mesmo. Mas tudo é uma sucessão de fatores, né? Não são coisas ao acaso, né? Não é dom, esse é um outro vídeo a gente fala sobre isso. Mas é treino, é estar colocado no ambiente adequado, é ter o acompanhamento dos pais. Tudo isso leva a criança à excelência. A participação dos pais é muito importante, né? Os pais têm que vir nas aulas, têm que assistir, fazer as anotações, né? Estar ciente do que está acontecendo. O violino é um instrumento muito técnico, né? Então, as orientações que o professor dá, às vezes para a criança mais nova, ela não consegue desenvolver em casa. Aí entra a participação dos pais. Em casa, o pai é o professor.
Os pais é que vão guiar o estudo, assim como a gente combina aqui na aula o que é para ser feito, em casa o pai que dá o passo a passo ali, que orienta a criança no desenvolvimento, tá? O triângulo Suzuki, muito importante. É a chave do sucesso no violino. Aluno, pai e professor, a gente tem que estar alinhado no mesmo propósito, na mesma expectativa. Imagina um banquinho de 3 pés. Se um tá frouxo, se um tá bambo, tá quebrado ali, não se sustenta. Precisa o professor estar empenhado, o aluno estar empenhado e os pais também estarem nessa mesma motivação. Aí o sucesso é garantido. Sucesso gera sucesso. Isso aqui é muito importante a gente falar também, né? O reforço positivo, né? Às vezes em casa, quando a gente está ensaiando com as crianças, não é bom ficar corrigindo o tempo todo e só mostrando os pontos negativos. Ninguém gosta de fazer uma coisa que você sabe que você não é bom. Você desestimula, você não quer, você deixa para depois, porque você sabe que você não é bom e que você vai ser criticado. E assim acontece com as crianças. Quando ela faz a criança aprendeu a falar a primeira palavra, a primeira vez que ela falou mamãe, sei lá. Nossa, é uma festa e todo mundo comemora. Aí a criança fica animada e aí ela quer fazer de novo. É assim que funciona no violino. O reforço positivo é muito importante. Comemorar as pequenas conquistas, o que aprendeu, o que deu certo e não ficar apontando o erro. Sucesso gera sucesso. Quanto mais a criança percebe que ela sabe fazer aquilo e que ela é admirada, que as pessoas sabem, né, enfim, elogiam, mais ela vai querer fazer. E o oposto também. Ouvir e repetir, né? Isso aqui é o ponto-chave da metodologia. Primeiro a gente escuta muito, 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 tem que estar interiorizado, por isso é muito importante ouvir os áudios todos os dias, não só da música que está aprendendo, mas de todas as outras também. Não precisa sentar lá, né, e ficar 20 minutos, tá lavando louça, tá fazendo a lição de casa, né, deixa o áudio tocando lá, é importante que a criança tenha aquilo interiorizado. Eu sempre brinco aqui com os alunos, dou o exemplo de se eu pedir para vocês fazerem um desenho, dou um papel e uma caneta e falar, desenha uma pera. O que acontece? O nosso cérebro, ele, opa, uma pera, já vi como que é uma pera, eu já imagino o desenho da pera, vou lá no papel e reproduzo. Agora, se eu falo para você, desenha um fagote, né? É um instrumento musical, mas se você nunca viu, você não sabe como que é, se é de sopro, se é de corda, você não tem um desenho, né, uma imagem, aí você não vai conseguir reproduzir no papel. A música é a mesma coisa. Se eu não escutei muito, se eu não tenho uma ideia daquela melodia, do desenho musical, é muito mais difícil passar para um instrumento. Tanto é que quando a gente aprende as músicas que a gente conhece, né, essas musiquinhas que eles já estão familiarizados, é muito rápido. Eles já chegam sabendo tocar, basicamente. E as musiquinhas do método, né, não são do nosso folclore. Não são músicas do nosso dia a dia, então precisa ouvir todos os dias, porque aí na aula flui muito mais, tá bom? As crianças aprendem umas com as outras. Isso é outro ponto-chave na metodologia Suzuki, que é a aula coletiva. Porque criança aprende com criança também, de observar. Fora que muitos aspectos são trabalhados nessa aula coletiva, extramusicais, né? Empatia com o coleguinha, paciência com os que são mais novinhos e entraram depois, né? O senso de coletividade, a autoconfiança de tocar na frente de outras crianças, né? De outras pessoas, enfim, muitas habilidades extras musicais são trabalhadas também na aula coletiva, que é extremamente importante. E criança aprende muito observando, né? Eles são muito observadores. Então, quando a gente junta um grupo de crianças que falam a mesma língua, é muito mais estimulante, né? É difícil, eles às vezes chegam na escola e não tem ninguém que toque violino, eles se sentem um alienígena, assim, né? A gente também é assim. Então, esse contato com outras crianças que tocam violino, que sabem o que é chocolate quente, que conhecem as músicas, que estão nesse meio, né, do violino, é um encontro muito positivo para eles, né? Para desenvolver o gosto pela música, senão eles se sentem muito excluídos. Então, a aula
coletiva, ela é fundamental, ela é muito importante, ela desenvolve muitas outras questões também do senso coletivo, né? Você vai ter junto crianças que tocam, que estão em lições mais pra frente, já estão acabando o método, por exemplo, e crianças que estão no Brilha, Brilha, Estrelinha. E isso é importante, isso não é ruim, isso é muito bom, porque as crianças mais novas, elas olham, ah, que legal, tá no minueto, quero tocar essa música, como é que faz? Eles se estimulam. E os mais velhos trabalham também essa empatia, de ver que o amiguinho entrou agora, tá no Brilha, Brilha, Estrelinha, eles costumam ajudar, né? Isso é muito importante, né? Como ser humano, né? No desenvolvimento como seres humanos. E aí a gente entra no último pilar aqui da metodologia Suzuki, que é caráter primeiro, habilidade depois. Isso é o ponto-chave da metodologia Suzuki, né? O professor Suzuki ele se baseava muito nisso, que a música ela é apenas uma ferramenta para trabalhar algo muito mais profundo nas crianças, né? Ele acreditava que a música pode transformar o mundo mesmo, né? Transformando as crianças em seres humanos melhores, mais criativos, com bom coração, com respeito ao próximo, tudo que a arte, né, que essa questão da cultura pode trabalhar nas crianças. Fora todas as outras habilidades de disciplina, autocontrole, vencer os desafios, né? Porque hoje eu não consigo, mas se eu estudar bastante essa semana, na semana que vem eu consigo tocar aquela musiquinha, isso é muito importante. A responsabilidade de estudar todos os dias, né? O desafio dos 30 dias, por exemplo, não é só uma brincadeira, ele tem um fundo pedagógico. Fora tudo que trabalha no instrumento, é claro que você pegar no seu instrumento 30 dias sem parar, desenvolve muito mais no instrumento, mas principalmente o extra musical, né? A palavra, se você assumiu esse desafio, assim como tudo na vida, a gente tem que cumprir. A disciplina de estudar todos os dias, a responsabilidade de fazer o que tem que ser feito, não o que eu quero fazer, né? Porque não é todo dia que eu quero que eu acordo animada para estudar violino, mas eu tenho, é um compromisso. Se eu quero tocar bem, eu tenho que pagar o preço, eu tenho que me sacrificar por uma causa muito maior. Assim como a gente tudo na nossa vida adulta, né? É bom que eles comecem aprendendo desde cedo, que existe uma responsabilidade, que se a gente quer tocar violino, a gente precisa estudar em casa. E enfim, e muitas habilidades não é da música, é da vida, né? Então, aqui, por exemplo, não é para aprender musiquinha. Não vem fazer aula de violino para aprender musiquinha. Aqui eu ensino habilidades. A música ela é segundo plano, ela é consequência. É claro que ela vai ser trabalhada e quanto mais o aluno estuda, mais ele desenvolve o ouvido, a audição e tal, e aí a coisa vai fluindo. Mas o ponto principal não é aprender a tocar violino, é desenvolver habilidades para a vida através do violino. De bônus, você ganha um violinista aí. Tá? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, eu estou à disposição para a gente falar um pouquinho mais a fundo, né? Eu dei um apanhado geral, assim, tem muita coisa para se falar, mas principal, caráter primeiro, habilidade depois. A música, o violino, ele é um instrumento, ele é uma ferramenta, né, para a gente trabalhar muitas outras questões. Agradeço muito a atenção de vocês, estou à disposição para qualquer esclarecimento. Um beijão, tchau, tchau, pessoal!